a gente vai falar então de como a gente faz para identificar, né, encontrar as crenças do paciente na psicoterapia. Primeiramente, uma das coisas que às vezes as pessoas acabam tendo dificuldade é porque elas simplesmente acham que as crenças vão aparecer naturalmente, tá? É bom falar que as crenças podem aparecer naturalmente. Então, quando a gente fala que a gente está identificando pensamentos disfuncionais do nosso paciente, coisas nesse sentido, em alguns momentos podem aparecer pensamentos que na realidade são crenças. Então, muitas vezes o paciente pode já trazer uma crença de cara. Às vezes de cara ele pode falar: eu sou um inútil, eu sou um bosta, ninguém gosta de mim, né? Então, às vezes de cara ele já pode falar uma crença, de certo modo. Só que ficar esperando isso é muito complicado, porque em outros casos, na maioria dos casos, isso não vai acontecer. Então, se você busca crenças basicamente esperando que sejam expressadas assim naturalmente pelo paciente, isso é uma coisa muito complicada porque pode não acontecer. Então, quando você tem vamos colocar, você entende que existe um padrão de funcionamento do paciente, que ele tem pensamentos parecidos, que parecem que são do mesmo tema, tá? Em situações diferentes. Você percebe padrões de comportamento também. Comportamentos que se repetem em situações diferentes. E você começa a notar esse padrão. Por isso que é muito importante essa percepção também de padrões de comportamento, de pensamento e tal. Então, quando você começa a notar isso, você já pode começar a desconfiar que tem alguma coisa ali. Tá? Que tem alguma crença que está ativando esse modo de funcionar, esse esquema de funcionamento, ativando esses pensamentos, esses comportamentos. Quando isso acontece, o que a gente precisa fazer é realizar algumas técnicas, né? O que a gente pode fazer é realizar, por exemplo, algumas técnicas, como da flecha descendente ou seta descendente, né? Aí dependendo de onde você encontrar. Alguns lugares vão falar seta, outros lugares vão falar flecha, enfim, não importa. A questão é que você precisa fazer isso. O que seria essa técnica, por exemplo? É você ir questionando, quando a gente tem um pensamento disfuncional ali do paciente, é ficar questionando esse paciente do porquê, aliás, do que se aquele pensamento for verdade, o que pode acontecer? Se aquilo for verdade, o que isso diz sobre ele, de certo modo, também. Então, por exemplo, vou mal na prova, ok? Se você ir mal na prova, o que isso vai acontecer? O que pode acontecer? Eu vou reprovar na prova. Tá. Se você reprovar na prova, o que pode acontecer? Eu vou repetir de ano. Aí começa a catastrofizar. Se você repetir de ano, o que isso significa? O que isso diz sobre você? Diz que eu sou um fracasso. Diz que eu sou um bosta, que eu sou um inútil, por exemplo. Então, aí a gente já chegou numa crença. Então, quando a gente nota esses tipos de pensamentos também muito catastróficos, coisas nesse sentido, é muito interessante a gente ir questionando justamente dessa maneira. E essa é a flecha descendente. De, olha, se isso for verdade, o que isso diz? Se isso for verdade, o que isso diz? Se isso realmente aconteceu, o que isso diz? E o que isso diz sobre você também, para chegar justamente nessa crença disfuncional a respeito dele. Essa é uma maneira da gente conseguir aí identificar as crenças disfuncionais do nosso paciente. Outra coisa que a gente pode fazer é realizar justamente experimentos comportamentais que estimulem o surgimento das crenças aí na mente do paciente. Porque os experimentos comportamentais nada mais são que experimentos para a gente testar, né? Testar um pensamento disfuncional do paciente, testar como ele lida com as situações mais gerais da vida dele, e ele vê que talvez aquela situação não é tão negativa assim, não é tão prejudicial, não é tão complicada como ele pensa, e também que ele é mais capaz de lidar com a situação do que ele imagina também. Tá? Muitas vezes ele é muito mais capaz de lidar com isso. E o experimento comportamental vai ajudar a mostrar isso para o paciente. Mostrar que a situação não é tão terrível e que ele é mais capaz do que ele imagina para lidar com aquela situação. Tá?
Então, quando a gente faz isso no experimento comportamental, isso ajuda a mostrar também uma possível crença do paciente. Por quê? Se ele tem medo de colocar aquele experimento à tona, ou ele coloca aquele experimento e começa a perceber o incômodo que ele sente ao fazer aquilo, né, o medo de acontecer alguma coisa durante o experimento, coisas desse tipo, a previsão dele, aquilo pode nos dar dicas de quais são as crenças dele. Tipo, o que você acha que vai acontecer? E se isso acontecer, novamente flash de atendente, o que pode acontecer? Qual é o problema disso? Qual é o perigo disso? Se isso acontecer nesse experimento, por exemplo, o que isso diz sobre você? E aí isso ajuda também a gente a descobrir crenças disfuncionais desse paciente. Um outro modo da gente identificar crenças também é questionar o motivo do uso dos seus comportamentos de segurança. Para quem não sabe, comportamentos de segurança basicamente são comportamentos que colocam o paciente, né, numa situação onde ele acha que ele tá abalando, né? Tipo, nossa, eu tô fazendo isso daqui, pá, tá me ajudando a lidar com a situação e tal. Só que esse comportamento, que teoricamente por um momento passa uma segurança para o paciente, na realidade mantém ele no seu problema, porque não testa o seu pensamento disfuncional, não da melhor maneira possível. Acaba mantendo o paciente naquele esquema de funcionamento. Então, quando a gente pensa no esquema de funcionamento ali que está sendo ativado pela crença central do paciente, o comportamento de segurança é justamente o comportamento que mantém aquele esquema todo funcionando. Tá? Então é justamente o comportamento de segurança que mantém todo aquele esquema mal adaptativo funcionando de certo modo. Tá? Então, entendendo isso, se a gente consegue identificar esses comportamentos de segurança e questiona o paciente, olha, se você não usar esse comportamento de segurança, se você não evitar fazer uma apresentação na faculdade, se você não evitar conversar com a menina, se você fizer isso, se você fizer aquilo, enfim, várias coisas nesse sentido, perguntar se você não fizer o seu comportamento de segurança, o que acontece? O que pode acontecer? Esse comportamento de segurança te ajuda no quê? Previne o quê? De certo modo. Então, realizar esse questionamento em cima, usando como base o comportamento de segurança do paciente, entendendo que se ele não usar esse comportamento na cabeça dele, se ele não usar esse comportamento, a sua crença disfuncional, a sua crença central vai ser ativada, vai ficar mais forte na cabeça dele, ou vai aparecer para os outros, por exemplo, sou um fracasso. Se ele não fizer as coisas de forma perfeita, vai mostrar para os outros que ele é um fracasso. Pensa aqui na bibliotecária, né? Então, se não fizer perfeito, se não souber de tudo antes de começar os atendimentos clínicos, vão perceber que eu não sou capaz. Vão perceber aí a minha incapacidade, a minha fraqueza, enfim, que eu sou um impostor, qualquer coisa nesse sentido. E aí acaba ficando presa nessa questão, tá? Então, essa é uma outra forma, a terceira forma aqui, última, que eu recomendo com vocês, que pode ajudar você a identificar as crenças disfuncionais dos seus pacientes. E você pode usar com você também para identificar as suas crenças que impedem você de começar o seu atendimento clínico, de começar aí a sua prática clínica, a buscar pacientes e tudo mais. E aí, você gostou do conteúdo desse vídeo? Porque se você quiser assistir o conteúdo dessa aula na íntegra, basta acessar o meu canal de lives aqui no YouTube. Você pode encontrar o link na descrição e além dessa aula completa, você vai encontrar também muitas outras aulas para te ajudar na sua prática clínica aí da psicologia. Então clica aí embaixo e eu te vejo lá.